de 1985 para 2025. 40 anos que uma família começou um trabalho com o doce. De 10 quilos por dia, hoje, 5 toneladas por dia de doce produzido, de vários tipos. O Edgar é um dos 7 irmãos que estão à frente dessa empresa. Edgar, quando você olha esses 40 anos de início, o que passa pela cabeça? Cara, passa um filme. A gente tem uma história, né? E cada ano, cada mês, foi juntando tudo isso para poder chegar no que está hoje, graças a Deus, né? Ainda temos muita caminhada ainda pela frente, se Deus quiser, mas é uma luta. A gente tem toda essa história, todo esse histórico, né? Produzindo doce, começamos bem pequeno mesmo. Mas, graças a Deus, trabalhamos juntos, irmãos. E... Agora, esse trabalho conjunto, gente, eu comecei a reportagem falando, né, que de uma necessidade de um bar, precisava ter ali os doces, as duas irmãs começaram, e aí lá de trás a turma começou o trabalho. E como a gente está fazendo uma matéria sobre empreendedorismo, defina para mim empreender. Cara, você levantar todo dia e, como tem o ditado popular, matar um leão por dia, porque você tem sempre desafios, mas ao mesmo tempo você tem muitas motivações, principalmente por estar a família trabalhando junto, por estar gerando emprego para a maioria das pessoas que trabalham com a gente. São, além de funcionários, são vizinhos, são pessoas que têm um histórico com a gente também. Então, a fábrica, de certa forma, possibilitou que muitas famílias continuassem na cidade, né? Senão, de repente, teriam que ir, ou seja, além dos irmãos, muita gente empreender também é modificar a vida das pessoas. Inclusive na nossa própria família, dos 7 irmãos que trabalham juntos, nós somos 8 irmãos. O mais velho, quando a gente começou a produzir doce, o mais velho já tinha saído para tentar a vida fora, em Belo Horizonte. E como ele já estava lá, ele nunca mais voltou para trabalhar junto com a gente. E assim, ganhou a vida lá também, tudo, mas os outros é que ficaram juntos. Hoje a gente os 7 trabalham juntos e esse mais velho acaba que ele não participa, porque no começo inviabilizou, porque saiu para tentar a vida fora. Aí a turma começou a trabalhar, coisa crescendo e tudo mais, começaram ali pequenos e inclusive o Edgar está contando para a gente está vendo nas imagens que a empresa ela foi crescendo na medida da necessidade, então são vários pontos, né? Hoje o ponto tá bem dividido ali, o que é o doce de leite, onde é o doce de frutas. Só que nessa trajetória toda, em 2002, dezembro deste ano, tinha passado Copa do Mundo, o Brasil tinha sido pentacampeão, mas aí veio uma grande tristeza. O que aconteceu em dezembro de 2002? Nós fomos assaltados, né? É difícil falar. Durante o assalto nós perdemos meu cunhado, que trabalhava com a gente, e os bandidos tiraram a vida dele. Foi uma época bastante difícil, porque nós chegamos a pensar em parar, né? Mas aquele negócio, como a gente precisa trabalhar também, né? E tinha a família que estava junto, tivemos que levar e graças a Deus estamos continuando ainda. Foi um assalto, gente, né? 4 caras entraram, né? Onde funcionava aqui mesmo, né? Aqui mesmo no espaço. E o seu irmão estava no telefone, seu cunhado estava no telefone, não tinha nada a ver com a história, não estava nem acompanhando. A gente nem sabe direito definir o que aconteceu, né? Mas o bandido tirou a vida dele a troco de nada.
Lembra que eu falei das duas irmãs que começaram todo o trabalho? Surgiu uma oportunidade de fazer doces para um bar e de repente o trabalho foi ampliando. Uma das irmãs é a Meire. Meire, 41 anos, né, de trajetória já. 40 anos que a gente está falando aqui, desde 85 mais ou menos, né? Por que isso meio que se perde? Porque vocês foram se profissionalizando ao longo do tempo, né? E como é que foi isso, assim? Quando você olha assim, lá atrás, o que você lembra do seu começo? Foi muita luta, muita dificuldade, né? Que hoje as coisas é bem mais prática, né? Na época era mais artesanal ainda. E quando você começou a fazer o doce lá para vender no bar, né? Para o bar comercializar, você imaginava em algum momento que aquilo ali seria a sua carreira profissional, a sua história de vida? Mas a minha irmã sempre ficava brincando, né? Um dia vai chegar aqui um caminhão de açúcar, assim, a gente brincava, sonhava, né? Mas se tanto igual como hoje, não. E esse sonho virou realidade? Virou realidade. Aí com a ajuda dos outros irmãos, né, que foram agregando também, virou realidade. Empreender em família é bom? No início foi mais difícil, né? Mas hoje já está todo mundo mais maduro um pouco, já. Aí é mais tranquilo. Hoje é bem tranquilo para trabalhar em família. Empreender é uma jornada longa, com muitos problemas, espinhos, dificuldades. Mas eu posso garantir que ao conversar com empreendedores aqui na Ceasa, todos têm um brilho no olhar, uma vontade de fazer diferente. Luan é um deles, da agricultura familiar, da produção de pimenta. Hoje invasa essa pimenta e vende para vários produtores. Luan, 10 anos já de trajetória, defina para mim o que é empreender. Empreender é correr atrás, né? Fazer o melhor para o produtor, para o consumidor e tentar ajudar o pessoal do campo. Quando você vê a palavra, vê alguém numa rede social, vê alguém falando assim, todo mundo tem as 24 horas, você tem que empreender, aquele empreendedorismo de palco e tudo mais. Você dá uma olhada e fala assim, nossa, esse cara não sabe o que ele está falando. A maioria das pessoas não sabe o que é o trabalho na roça, o que o produtor rural passa no dia a dia. Principalmente sem a ajuda dos órgãos, ultimamente tem sido assim, né? Sem segurança, sem apoio, tá complicado. A pimenta, ela é querida demais pelas pessoas, você tem aqui um público, quem que é que compra de você? Todo mundo, restaurante, hotel, particular, consumidor final, sacolões, todo mundo trabalha com pimenta e pimenta é consumido demais aí, principalmente aqui em Minas Gerais, né? E outro empreendedor é o Carlos Alberto, 10 anos já, né? 10 anos. Da Flor de Minas, com a cachaça. Como é que vocês começaram? A gente começou praticamente do nada. Então, assim, foi um processo, assim, até eu fico, assim, pensando hoje como que a gente começou, porque a gente decidiu, assim, falar, vamos empreender. Mas o que a gente vai empreender? Isso já é coisa de família, já vem lá de trás, desde 2005. Então, onde a gente achou na bebida destilada, que é uma das mais consumidas em Minas, a cachaça. Então, nela a gente viu que a gente tinha um potencial de poder crescer. Porque... Agora você falou assim, temos que empreender de alguma forma. Por quê? Por que vocês pensaram assim, empreender? Porque eu tinha um sonho de ser empreendedor. Sempre tive esse sonho. Então, a gente buscou, estudou sobre isso. Empreender é fácil? Não, não é fácil. É para todo mundo? São para poucos, só para aqueles que querem mesmo e vou dizer que aquele que quer brigar mesmo para ser um produtor de sucesso, um empreendedor de sucesso, que não é fácil.
Tem uma turma que é do norte de Minas, vende um café do sul de Minas que faz sucesso na região metropolitana de Belo Horizonte. Ana Paula, café de vocês já tem aí quanto tempo? O café da gente tem mais ou menos 12 anos aqui no Ceasa. E vocês produzem lá no sul de Minas, fazem o vazamento, traz para cá e vende para a turma. E aqui é o principal ponto que você comercializa. O principal ponto que a gente comercializa é aqui mesmo. E quem compra aqui, tanto a pessoa, como eu vi aqui, o senhor levou um pacotinho, mas tem gente que leva leva para revender. para revender ou mesmo para usar no mercado e tudo mais. O café teve essa alta toda aí agora. Foi bom pro produtor? Foi ruim pro produtor? Bom para quem conseguiu armazenar, que é poucos produtores conseguem armazenar. Mas agora a gente está com esperança de abaixar, né? Vamos ver se vai conseguir abaixar com essa colheita de agora. Você empreende numa área que depende muito do clima, né? O café teve uma queda de produção nos últimos anos e tudo mais. Isso, de certa forma, traz ao empreendedorismo de vocês uma dificuldade ainda maior? Demais. Fica muito difícil para a gente ter café, para colher café nessa época. Porque produz muito pouco, para a gente trazer para cá fica difícil, né? Aqui nós temos produtores que empreendem, nós temos produtores que são donos de agroindústrias, que fazem chegar o seu produto ao consumidor final. Nós temos produtores que fazem chegar o produto ao varejista, que vai fornecer ao consumidor. Esta é a Ceasa. A Ceasa representa 15%, a Ceasa Minas representa 15% de todo o alimento que é consumido em todo o Brasil. São várias as oportunidades, mas a principal é a produção de alimentos. É que o Brasil precisa, mas principalmente o mundo necessita. E hoje nós temos o quê? Uma agropecuária altamente tecnificada. Fruto sim do trabalho de instituições de ensino, pesquisa, extensão, de formação profissional rural, como o caso do Sistema FAENG, Senac, mas acima de tudo aos produtores rurais, que investiram recursos nas suas propriedades e comandaram uma verdadeira revolução tecnológica. E as oportunidades estão aí, na produção de alimentos. E temos estudos aí, principalmente de instituições como a FAO, ONU, que diz que até 2050 nós temos que aumentar a produção de alimentos em 50% para fornecer para o mundo. E ao Brasil é reservada a missão de cumprir com 40% dessa totalidade. Achar que é fácil. O custo é mais perigoso do que o preço. O preço, muitas vezes, o mercado já te fala, já te dá pistas de quanto que vai ser, né? Você faz um comparativo lá de quanto que está custando aquele produto que você está querendo colocar no mercado, quanto que ele vale, né? Quanto estão pagando por ele. Então, o preço. Agora, o custo, ele às vezes é negligenciado pelos produtores e é onde que é o tendão de Aquiles dessa história toda. Porque o custo, não saber o custo, o preço pode ser 3 vezes maior, que não resolve o problema. O estudo prévio antes de empreender, ele é muito importante. Tem que fazer pesquisa de mercado, por mais simples que seja essa pesquisa, ele tem que ir para o mercado, tem que entender o que o consumidor está consumindo, como é que ele está consumindo, quanto que ele está pagando. Então tem que estudar antes para tomar essa decisão mais certa possível, né? Seria ótimo se fosse, né? Mas demanda muito trabalho do empreendedor para ele ter sucesso com essa escolha dele de empreender. No caso do produtor rural, ele tem que ser bom em tudo. O produtor rural já tem que ser bom em tudo, né? Ele tem que ser um bom gestor, ele tem que entender de máquina, ele tem que entender de plantio, ele tem que entender de clima,
entender de tudo, né? De pessoas, que ele é o gestor de pessoas na propriedade. E para empreender, e além da produção, processar aquele produto que ele produz, a matéria-prima, tem que ter mais características empreendedoras ainda, né? Então não é fácil e provavelmente não é todo mundo que se dá bem no final. Muitos têm sucesso e ganham dinheiro, outros não. Depende da intensidade da gestão, principalmente da inovação, de uma série de outros fatores para ajudá-lo a vencer.